Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, vamos a mais um guia aqui, dando seguimento à nossa série de guias aqui no canal. Hora de falar de La Liga. La Liga também começando nessa sexta-feira, no dia de hoje, né? Daqui a pouquinho tem a abertura de La Liga. La Liga tem, assim, o La Liga, o Campeonato Espanhol, 20 clubes, 38 rodadas, 19 jogos em casa, 19 jogos como visitante, né? As equipes vão jogar. Quem somar mais pontos é o campeão. Os 4 primeiros vão para a Champions League, podendo ter uma quinta vaga ali, dependendo do que acontecer nas competições europeias. O quinto e o sexto colocado vão para a Liga Europa e o sétimo colocado vai para a Conference. Se houver uma vaga a mais para a Espanha, o oitavo colocado vai para a Conference League. Vamos conhecer os times então, os 20 times que vão disputar La Liga, edição de 25-26 do Campeonato Espanhol. O primeiro time, o Deportivo Alavés. O Deportivo Alavés é um clube do País Basco, um clube pequeno, um clube que está sempre assim brigando para não ser rebaixado, né? Entra no campeonato para sobreviver. Na temporada passada terminou em 15º lugar. O time é treinado pelo Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional, do Atlético Mineiro, que não está tendo ali bons resultados ultimamente na equipe espanhola. E o grande destaque do time é o Mariano Dias. O Mariano Dias é um jogador da República Dominicana que já passou pelo Real Madrid, né? Esse é o grande destaque aí do time do Deportivo Alavés, que vai tentar aí se manter na primeira divisão, na primeira divisão espanhola. O segundo time é um outro time do País Basco, né? Esse talvez é o grande time do País Basco, né? Que é o Athletic Bilbao. O Athletic Bilbao, ele é um time forte no Campeonato Espanhol, é um time que terminou a última temporada em 4º lugar, ele conseguiu a vaga na Champions League, é um grande na Espanha. Muita gente acha que a Espanha só tem Real Madrid e Barça, né? E às vezes o Atlético de Madrid. Mas não, o Atlético Bilbao, ele é um gigante também na Espanha. Ele tem 8 campeonatos espanhóis, ele tem 24 Copas do Rei, ele tem 3 Supercopas da Espanha. É um clube gigantesco de 127 anos de história. E o Atlético Bilbao, ele é um clube bem peculiar, porque ele é um clube do País Basco que ele tem por filosofia não aceitar, não contratar jogadores que não tenham nascido, não tenham origem no País Basco. Ele só contrata esse tipo de jogador. Ele mudou um pouco as regras nos últimos anos para poder melhorar o time, para poder ter mais jogadores ali. É um time que usa muito a categoria de base, né? Até por essa filosofia. E tem essa identidade, né, com o povo do País Basco. O País Basco, para você que não sabe, é uma região da Espanha que também, assim como a Catalunha, eles assim, já houve movimentos assim pela independência do País Basco. Isso mudou nos últimos anos, isso diminuiu um pouquinho nos últimos anos, mas o pessoal lá do País Basco, ele já quis muito a separação da Espanha, né? E o Atlético Bilbao, ele é uma bandeira, né? Ele é uma força, uma representatividade assim para o povo do País Basco. O time é treinado pelo Ernesto Valverde, treinador histórico da equipe do Atlético Bilbao, já treinou o Barcelona, já treinou o próprio Bilbao outras vezes. E o time tem jogadores conhecidos, jogadores até de seleção espanhola, como o goleiro Unai Simón, o zagueiro Dani Vivian, tem o Unai Gomes, tem o Alex Berenguer e tem os dois irmãos, né? Os dois grandes jogadores do time são os irmãos Williams, né? O Iñaki Williams e o Nico Williams. O Nico Williams, aliás, ele é talvez a grande boa notícia assim, do time do Atlético Bilbao para a temporada seja a manutenção do Nico Williams. O Nico Williams era um jogador muito valorizado na Europa, é um jogador que tinha propostas de outros clubes, não só dos gigantes, como Barça, como Real Madrid, mas também de outras ligas da Europa. E o Nico Williams acabou renovando seu contrato, seguindo na equipe do Athletic Bilbao.
E o Atlético Bilbao, que vai disputar a Champions League. Agora eu não sei qual vai ser a prioridade do clube, se vai ser conquistar o Campeonato Espanhol, porque o Atlético Bilbao ele não conquista um título espanhol há muito tempo, né? E e vai jogar a Champions League. Eu não sei qual vai ser a prioridade do clube. O Atlético Bilbao também se orgulha de ser o único time de La Liga que ele nunca caiu, né? O Atlético Bilbao ele nunca foi rebaixado para a segunda divisão. Ele é um dos clubes que nunca, ele é o único clube dos 20 que disputam a competição que nunca foi rebaixado. Isso aí é um motivo de orgulho muito para a torcida do clube, para a cidade de Bilbao. Indo agora para a cidade de Vigo, na região da Galícia, vamos falar do Celta de Vigo. O Celta de Vigo terminou a temporada passada em 7º lugar, fez uma boa temporada. O time do Celta de Vigo, ele é um time que talvez nessa temporada ele tenha alguma dificuldade, mas é um time que conta com bons jogadores. A princípio é um time que vai entrar, claro, para se manter na primeira divisão, mas tentando ali abocanhar alguma coisa ali de Liga Europa ou Conference. E o time do Celta de Vigo tem alguns jogadores, assim como o Ferran Judiglà, que é um atacante, um centroavante espanhol revelado no Barcelona, mas que não teve oportunidade lá e jogou na Bélgica, fez muito sucesso jogando pelo Bruges da Bélgica e agora retorna ao Celta de Vigo. Tem também o Moriba, jogador jogador guineense, o Fran Beltrán, o Borja Iglesias, o Mingueza, que é um lateral zagueiro que foi revelado no Barcelona, o Marcos Alonso, que jogou no Chelsea, e o Iago Aspas, né, que é o grande ídolo do time, tem 38 anos, mas que ainda marca seus golzinhos, né? Vamos ver o que o Celta de Vigo vai fazer nessa temporada. Eu torço para que o Celta de Vigo permaneça na primeira divisão. O Celta de Vigo, ele tem como seu maior rival, para quem não sabe, o Deportivo La Coruña. O Deportivo La Coruña está na segunda divisão hoje e há muito tempo não ocorre o derby da Galícia, né? O derby galego. Então eu torço muito para que o Celta de Vigo permaneça na primeira divisão e o Deportivo La Coruña volte para a primeira, para os dois aí poderem disputar no ano que vem o derby da Galícia. Vamos falar do Espanhol. O Espanhol de Barcelona, que é o segundo time ali da região de Barcelona. O Espanhol, ele perdeu, né, um nome muito importante do time, o Juan Garcia, que foi tido como por muitos aí o melhor goleiro do Campeonato Espanhol da temporada passada. Ele foi para o Barcelona e o time não tem mais ele e contratou para o lugar dele o Dimitrovic. Dimitrovic, goleiro, chega para ser o substituto imediato do Juan Garcia. E o time, assim, tem muito pouco, assim, qualidade no time, assim, e é um time que vai brigar novamente para não cair, vai ter muitas dificuldades, eu acho. Os destaques, assim, seriam o Leandro Cabreira, um zagueiro volante uruguaio, o Javi Puado, que é um jogador ali meia ponta, que joga no time, e tem o Kiki Garcia, né, que é um camisa 9, um jogador que, apesar de ter 35 anos, ainda marca gols. Então ele pode ajudar um pouco a equipe nessa temporada. Então aí o Espanhol são as armas do Espanhol para se manter na primeira divisão. Vamos ver o que o Espanhol consegue fazer nessa temporada 25-26 de La Liga. Vamos falar do Elche. O Elche foi das equipes que subiu para a primeira divisão. O Elche, ele foi o segundo colocado, né, da segunda divisão. O Elche vem para a primeira divisão, vem para a primeira divisão de La Liga para tentar sobreviver. Perdeu jogadores assim que ajudaram o time a subir e trouxe muito poucos nomes assim de qualidade. Talvez o grande destaque seja o Federico Redondo, né, volante, argentino, que jogou no Argentino Júnior, jogou no Inter Miami, jogou o Mundial de Clubes pelo Inter Miami. Ele desembarca aí no Elche,
Tem o Ghezouani, que é o principal aí, o El Ghezouani, ali na frente para ajudar, para marcar os gols. Basicamente é isso, cara. O Elche ele entra em La Liga para se manter, para tentar sobreviver, para tentar ficar na primeira divisão, nessa, né, não ser aquele time ioiô que vai bater e voltar. O Elche tenta ficar pelo menos mais uma temporada aí na primeira divisão. O Getafe é um clube ali da região metropolitana de Madrid. Terminou em 13º lugar, o time é treinado pelo José Bordalás, é um time que até tem é um time legal de se assistir, né? Um time que tem joga um bom futebol, poderia sim tentar brigar por algumas coisas, né? Quem sabe beliscar uma Conference League, né? Mas talvez seja muito difícil, mas o Getafe vai tentar fazer nessa temporada melhor do que fez na última temporada, terminou em 13º lugar, vai tentar subir um pouquinho na tabela, terminar entre os 10 primeiros colocados. Os destaques são o Ruame, né, contratação que o time fez para essa temporada. O Ruame é um veterano de 32 anos, mas bom jogador, pode ajudar o Getafe. O Borja Mayoral é aquele jogador que jogou no Real Madrid. Tem o Uti, o nigeriano. O Luiz Milá, destaque ali do meio de campo do time do Getafe. E tem um jogador, o uruguaio Mauro Arambarri, que é um meio-campista, um volante meio-campista de 29 anos, bom jogador, que são os destaques aí do Getafe, do time do Getafe, para ajudar nessa temporada aí 25-26 do Campeonato Espanhol. Vamos falar do Girona. O Girona, ele foi há 2 anos atrás, há 2 temporadas atrás, ele foi o grande destaque, né, do Campeonato Espanhol. Ele chegou até a Champions League, né? Ele chegou a liderar o Campeonato Espanhol e brigar pelo título. Aquele time que tinha o Ian Couto, tinha o Savinho, né? Tinha o Dovvik. Mas aí aquela coisa, né? O time faz uma boa temporada, faz uma campanha histórica, chama a atenção dos outros clubes, né? E aí vai para a Champions League, não fez lá, não foi muito longe na UEFA Champions League, participou, né, teve a honra de participar, mas quase caiu, quase foi rebaixado, né, na temporada seguinte, terminou em 16º lugar, né, muito perto ali da zona de rebaixamento. Nessa temporada ele vai tentar, o Mitchell, né, o treinador, ele vai tentar repetir a campanha de 2 anos atrás. E conta ainda com alguns destaques, né? O Gazzaniga, goleiro, o Yangel Herrera, meio-campista venezuelano, o Tsigankov, que talvez seja o grande nome do time, o ucraniano Tsigankov. E para ajudar o time nessa temporada, o time traz alguns jogadores assim veteranos, mas que podem ajudar o time. O time também tem o Blind, né, o lateral zagueiro holandês. Para essa temporada o time trouxe como grandes destaques o Thomas Lemar, jogador francês que estava ali encostado no Atlético de Madrid, e o Axel Witsel, o belga de 36 anos, para tentar ajudar o time nessa temporada do Campeonato Espanhol. Vamos ver o que o Girona vai conseguir fazer nessa temporada. Vamos ver se o Girona repete aí uma boa temporada, a boa temporada que teve 2 anos atrás. O Girona, que é um clube da Catalunha e é um clube que pertence ao Grupo City, né? É um grupo que é o time que pertence ali, tem ajuda ali muito do Grupo City, por isso que faz ali boas contratações, costuma fazer boas contratações nos últimos anos. A equipe do Girona. O Levante foi o campeão da segunda divisão, né? Ele volta à primeira divisão como campeão da segunda divisão. O Levante é um clube de Valência, né? É um clube da cidade de Valência. E o Levante, é um clube pequeno, é um clube que tem até uma Copa do Rei. Ele ganhou uma Copa do Rei lá em 1937. É um clube que geralmente bate e volta, né? E a missão é a mesma do Elche, se manter na primeira divisão. A grande contratação do time para esse ano, né, para essa temporada, foi o jogador Koyalipou, jogador, um atacante da República Centro-Africana. É o grande destaque do time
para o grande esperança de gols que o time vai ter aí para essa temporada do Campeonato Espanhol. Aí o Levante com a missão entra na La Liga com a missão de sobreviver, de ficar na primeira divisão, de não voltar tão cedo para a segunda divisão. O Mallorca, ele terminou a última temporada em 10º lugar, não foi tão ruim, né? O Mallorca que assim, é um time que costuma fazer campanhas ali ficar entre a zona intermediária, entre os 10 primeiros, entre ali do 11º um pouco para baixo, e às vezes briga para não cair, né? O Mallorca é um clube que, assim, ele entra no campeonato para tentar se manter, para tentar, a princípio, ficar na primeira divisão, e ele vai, assim, tentar beliscar alguma coisa ali de por exemplo, uma Conference League. Vamos ver como vai ser a temporada do Mallorca. Para essa temporada, ele contratou o Pablo Torre, jogador da base do Barcelona, não estava tendo oportunidades lá, e ele chega agora para ajudar o time do Mallorca. O grande nome do time é o Vedat Muriqi, jogador de Kosovo, né? É o grande nome do time, né? Um bom atacante, um bom jogador, faz gol, pode ajudar bastante o time. Tem também o Johan Mojica, lateral colombiano, bom jogador, também pode ajudar um pouco o time do Mallorca. Tem o Larin, jogador canadense, o Asano, jogador japonês, bom jogador, e o goleiro austríaco, o Dominik Griff. Essas são os principais destaques do Mallorca no campeonato. Vai se utilizar muito desses jogadores para fazer um bom campeonato espanhol esse ano. O Osasuna, gente, não é Osasuna. Eu já cansei de ouvir o pessoal falando Osasuna, não é Osasuna, é Osasuna. Osasuna é um time de Pamplona ali, uma região da Espanha ali na fronteira com a França, né? Ali perto ali do País Basco. Mais um time que vai entrar no Campeonato Espanhol buscando a sobrevivência, buscando a manutenção na Série A. Para essa temporada, o Osasuna, ele contratou o Victor Munhoz, jogador da base do Real Madrid, que não estava tendo oportunidade, jogou o Mundial de Clubes, que terminou agora há pouco. O Victor Munhoz foi foi cedido pelo Real ao Osasuna. E o grande nome assim do time é o Ante Budimir. O Ante Budimir é um jogador croata que faz muito gol, é um goleador, um cara que faz gol. Vai ajudar bastante o time do Osasuna, deve garantir ao Osasuna muitos gols e deve ajudar bastante a equipe do Osasuna. O Osasuna que nessa temporada será treinado por um treinador que eu não conheço, treinador novato, um treinador italiano chamado Alessio Litti. Um italiano de 39 anos que costuma armar o time no 3-4-2-1. Ele tem uma filosofia ali muito parecida com a do Xabi Alonso, né? Então ele vai tentar ajudar e vai tentar fazer o Osasuna surpreender nesse campeonato espanhol, né? Ou quem sabe vem com a missão apenas de manter o Osasuna na primeira divisão. O Rayo Vallecano, clube pequeno ali da região de Vallecas, né, que é um bairro ali de Madrid. O Rayo Vallecano terminou em 8º lugar a temporada passada. Ele vai jogar o playoff da Conference League. Só que assim, o Rayo Vallecano é um clube pequeno, que ele vai jogar a Conference League, e aí qual vai ser a prioridade? A prioridade tem que ser sempre o espanhol, tem que ser sempre a manutenção no espanhol. O Rayo Vallecano acho que é um clube que ele não vai querer sonhar alto, né? Ele não vai querer priorizar a Conference, né? Ele vai entrar no campeonato para se manter na primeira divisão. O time do Rayo Vallecano é um time de jogadores modestos, né? Um time de jogadores muito modestos. Tem o Augusto Batalha no gol, tem o Ivan Baliu, que é um jogador albanês, bom jogador, e tem um ítalo brasileiro, Luiz Felipe, zagueiro, revelado no Ituano, jogou na Lazio, é brasileiro, é ítalo brasileiro, é jogador naturalizado, já foi convocado até pela seleção da Itália.
Tem o Jorge de Frutos, que é um veterano, que é um jogador ali que é o destaque do time. E, assim, tem o Raio Vallecano tem um jogador que eu não sei se ele vai jogar, mas ele tem um jogador chamado o Etienne Eto'o, que é filho do Samuel Eto'o. O Etienne Eto'o tem 22 anos, ele estava ali no Raio Vallecano B, e ele vai ser um dos jogadores aí do Raio Vallecano nessa temporada. Vamos ver se o Etienne Eto'o terá minutos aí com a camisa do Raio Vallecano, e vamos ver se o garoto é bom, né? Se o garoto joga pelo menos 10% do que jogou o pai, né? O Samuel Eto'o. Samuel Eto'o que talvez seja o maior jogador da história de Camarões. O Real Betis terminou a última temporada em 6º lugar, pegou ali uma Liga Europa. O time perdeu jogadores importantes, né? Que o Betis chegou até a final da Conference League, infelizmente perdeu a final para o Chelsea. O time perdeu o Johnny Cardoso, que foi para o Atlético de Madrid, perdeu o Antony, que foi um jogador chave pro Betis. E, assim, o Betis, ele é treinado ali pelo Manuel Pellegrini, chileno, bom treinador, que sabe montar boas equipes, né? E o time tem bons jogadores, tem uma base muito boa e contratou alguns jogadores interessantes. Trouxe o De Ossa, colombiano, que jogou no Pachuca, jogou no Monterrey, estava até interessando o Palmeiras, né? Mas o De Ossa vai ser jogador do Betis. Trouxe o Nathan, zagueiro, que foi revelado pelo Flamengo, foi pro Napoli e agora vai jogar pelo Betis. Tem o Valentim Gomes, zagueiro, revelação argentina lá do Vélez Sarsfield da Argentina. Eu acho que essa dupla aqui pode funcionar, hein? Nathan e Valentim Gomes, acho que pode ser um destaque aí de La Liga. Tem o Rodrigo Riquelme, o jogador que ele chega para jogar agora no time do Betis. O Isco, né, que ainda tá lá, o Lo Celso, o Bellerin, o Bartra, Marc Bartra. Então, assim, é um time que tem nomes interessantes, é um time que pode funcionar, né, funcionar bastante ali nas mãos aí do Manuel Pellegrini. Tem o Cucho Hernandes, centroavante colombiano também. Então, assim, cara, o Betis pode fazer uma boa temporada 25-26 de La Liga e beliscar ali uma Liga Europa de novo. Pode, por que não sonhar com uma Champions League, uma 4ª vaga na Champions? Vamos ver. O Betis é um time que sempre dá muito trabalho para os gigantes aí, para Barcelona e Real Madrid. Não é fácil jogar lá em Sevilha, não. Vamos falar do Real Oviedo, cara. O Real Oviedo é um time da cidade de Oviedo, um time lá da região das Astúrias, né? O Oviedo, ele subiu no playoff da 2ª divisão espanhola em 3º lugar, pegou aí a 3ª vaga. O Oviedo, para quem não conhece, o Oviedo é um time que na década de 90 jogou muito Campeonato Espanhol e ficou longos anos na 2ª divisão. E está de volta agora, treinado por um técnico sérvio chamado Veliko Pavinovic. Perdeu o seu principal nome, né, um brasileiro chamado Alemão, que tinha sido artilheiro da 2ª divisão. Ele saiu. O time trouxe o Luka Ilic, que é como um dos reforços. Trouxe o Salomão Rondon. Salomão Rondon, centroavante venezuelano, bom jogador, jogou no River Plate, jogou no Pachuca. É um bom nome assim para ajudar o Real Oviedo. E o Real Oviedo, ele vai ter um jogador que eu acho que vai ser uma grande atração do time, né? Uma grande atração nessa temporada de La Liga, que é o Santi Cazorla, né? O Santi Cazorla, você deve se lembrar bastante dele, jogou no Villarreal, jogou no Arsenal. O Santi Cazorla, ele foi revelado no Oviedo e ele aceitou jogar de graça pelo Oviedo na temporada passada. E ele conseguiu subir o time do Oviedo e jogando bem. O Santi Cazorla, ele está com seus 40 anos de idade, não deve jogar todos os jogos,
Mas vai ser muito legal essa temporada de despedida do Cazorla na equipe do Oviedo, né? No clube que o revelou, né? Vamos esperar que o Oviedo aí permaneça aí. Vamos esperar para ver se o Oviedo vai conseguir permanecer na primeira divisão espanhola. Agora vamos falar do outro time do País Basco, de mais um time do País Basco, o grande rival do Athletic Bilbao, o Real Sociedad. O Real Sociedad, que é um bom time, é um time que você espera muito assim de ver ali brigando, né, pelo menos nas competições europeias. Terminou foi muito mal na temporada passada, terminou em 11º lugar. O Real Sociedad já foi campeão espanhol 2 vezes, já foi campeão da Copa do Rei 3 vezes. É um time, assim, que para essa temporada ele aposta num técnico chamado Sérgio Francisco, que é um cara que treinava o time B, e é um time que não, assim, perdeu o seu grande nome, o seu grande jogador, que é o Zubimendi, né? O Zubimendi foi pro Arsenal, o Aguerd também saiu, voltou ali pro West Ham. É um time, assim, que ele tem bons jogadores, mas vamos ver o que vai poder fazer o Real Sociedad. Espera-se pelo menos que o time o time fique ali entre os 10 primeiros e não faça uma temporada tão decepcionante assim como foi a temporada passada. Tem ali o Alex Remiro no gol, goleiro de seleção espanhola. Contratou o Caletacar, zagueiro croata. Tem o Aramburu, lateral venezuelano, bom jogador. Tem o Lucas Susic no meio campo, o Takefusa Kubo, esse aí é um grande jogador do time, tá jogando cada vez melhor pela equipe do País Basco, o Brais Mendes ali no meio campo, bom jogador, e o Oyarzabal, né? O Oyarzabal talvez seja o grande destaque do time, jogador que pode jogar como ponta, pode jogar como 9 e vai ser o responsável aí pelos gols aí da equipe da Real Sociedad. Bom ficar de olho também num centroavante islandês chamado Orri Oskarsson, de apenas 20 anos de idade, que está chegando para jogar na equipe do Real Sociedad. É um jogador islandês, 20 anos, veio do Copenhague da Dinamarca. É um cara que para se ficar de olho, pode ser um destaque do time nessa temporada. O Orri Oskarsson, jogador islandês. O Sevilha, cara, ele quase caiu na temporada passada, hein? O Sevilha terminou em 17º lugar. Temporada do Sevilha foi bem diferente assim do Sevilha, aquele Sevilha que a gente via brigando pelo título espanhol, incomodando muito o Real Madrid e Barcelona, brigando, sempre ganhando Liga Europa, né? O Sevilha é o dono da Liga Europa, né? Ele tem 7 títulos de Liga Europa. O Sevilha, ele tenta fazer uma temporada melhor, né? Do que foi a temporada passada. Aposta num treinador argentino, no Matias Almeida. Matias Almeida foi um volante argentino muito famoso, batia pouco o Almeida, hein? Batia pouco o Matias Almeida quando era jogador, e vai ter o seu primeiro trabalho jogando em La Liga. O Saúl, né? O Saúl Niés, ele veio pro Flamengo, né? Ele veio jogar aqui no Flamengo, e o time conta com bons jogadores. É um time que conta ali com o Luque Bacchio, tem o Agumé ali no meio campo, tem o Djibril Sow e o Vargas ali, jogadores suíços, como maiores destaques ali. A missão do Sevilha é fazer uma temporada melhor do que foi a do ano passado e talvez tentar brigar pelo menos por vaga na sua competição favorita, né? Na sua competição onde ele é rei, que é a Liga Europa. Vamos ver o que o Sevilha vai fazer nessa atual temporada. O Valência, cara, o Valência nos últimos anos tem passado por dificuldades sérias financeiramente, flertou com rebaixamento várias vezes nas últimas temporadas. E o Valência, ele assim, nos últimos anos ele tem recorrido muito à base, né?
Porque o time não tem dinheiro para fazer grandes contratações, então o time passou a ser um clube meio formador, né? E tanto que, por exemplo, no time hoje você tem o Ravi Guerra e o César Tarrega, que são 2 jogadores das seleções aí sub-21 da Espanha. São jogadores de base da Espanha. A grande esperança, assim, o time ainda se apega muito nos jogadores referência do time, o José Gaiá, lateral, o Pepelu no meio campo, o Dani Raba ali no jogador de ataque, meio atacante, o Hugo Duro, que é o jogador de ataque, o cara que faz gols ali. Contratou alguns jogadores, o Felipe Jugrinic, que veio do Young Boys, o Santa Maria, que é um volante francês, o José Copete, zagueiro. Então, assim, o Valência tentará fazer uma temporada melhor do que as últimas temporadas, né? A temporada passada até que não foi ruim, né? Terminou em 12º lugar, mas assim, o time não entra para brigar pelo título, como em outras temporadas. O time não vai conseguir muito brigar com os gigantes, né? O Real Madrid. E vai tentar aí fazer uma melhor temporada nessa temporada, a equipe do Valência. Vamos ver o que o Valência vai poder fazer nessa temporada 25-26. O Vila Real terminou em 5º lugar na temporada passada. É um bom time, é um time para brigar lá em cima pelas vagas em competições europeias. Perdeu jogadores importantes, perdeu o Alex Baena para o Atlético de Madrid, perdeu o Barry, centroavante, que fazia muitos gols. O Vila Real, ele assim, tem bons jogadores no time, acho que vai continuar incomodando muito os grandes times, vai continuar ali causando um certo incômodo ali para Real Madrid, para Barça e para Atlético, vai brigar lá em cima. Tem como destaques o Dani Parejo, o Nicolas Pepe, jogador que pintou muito bem no Arsenal ali, mas não conseguiu brilhar muito no Arsenal. Trouxe o Thomas Partey, né, jogador ganês do Atlético de Madrid. Tem o Pape Gueye no time também. Trouxe o Taron Buchanan, jogador canadense que estava no Milan. Tem o Gerard Moreno, que é um cara que faz muito gol ali pro time do Vila Real. E tem o Ian Pino e o Ayoze Pérez, né, que é um jogador que também faz seus golzinhos. E eu vou destacar aqui um jogador, o camaronês Eta Eyong, jogador de 21 anos, contratado aí para essa temporada. Um jogador que pode ajudar muito a equipe aí do Vila Real, o camaronês Eta Eyong. Vamos ver o que o Vila Real vai conseguir fazer. Tem um outro destaque aqui que eu queria falar, o goleiro. Tem um goleiro brasileiro, o time do Vila Real, o Luiz Júnior. Ele é um goleiro que se destacou em Portugal, foi contratado e virou titular. Então, para um goleiro para a gente ficar de olho nessa temporada, o Luiz Júnior, brasileiro, vai jogar como titular aí, tá sendo titular, veio para ser titular do gol do Vila Real. Vamos ficar de olho nele, o Luiz Júnior, brasileiro, que eu não conheço muito, mas vou acompanhar ele jogando pelo Vila Real, pelo Submarino Amarelo. E chegamos aos 3 principais times, né? O Atlético de Madrid, o Atlético, a diretoria do Atlético fez um grande investimento nessa temporada para conseguir brigar pelo título espanhol, para incomodar de novo o Real Madrid, para ficar se meter entre a dupla Real e Barça, né? E para principalmente ficar na frente do seu maior rival, que é o Real Madrid. O Atlético de Madrid, ele renovou bem o time, ele contratou jogadores mais jovens para essa temporada, conseguiu boas contratações. O Rântico, que nem é tão novo, tem 27 anos, mas é uma boa opção para defesa. Trouxe o Johnny Cardoso, volante do Betis, que é um bom jogador, vai ajudar muito ali no meio campo. O Alex Baena, do Vila Real. O Thiago Almada, argentino, né, que jogou no Botafogo. O Raspadori, do italiano Raspadori, que é uma ótima opção para o ataque. O Ruggeri, da Atalanta.
para lateral. O Marco Pubil também é um jogador jovem, assim, que pode ajudar o time. Cara, tem opções ótimas no time, né? O Julian Álvares, que até tá sendo pretendido por outros clubes, mas a princípio fica no Atlético. Tem o Giovanni Simeone, tem o Griezmann, tem o Koke, tem o Soloth, tem o Oblak. Quer dizer, é um time interessante do Atlético de Madrid. Pode fazer uma temporada muito melhor do que fez na última temporada. E olha, eu acho que esse time do Atlético tem tudo para incomodar demais aí o Real Madrid e o Barça e talvez entrar na briga pelo título aí com a dupla aí, com a dupla de rivais aí, com o Real e o Barça. Falando no rival, né, Real Madrid, né? O Real Madrid nessa temporada não fez uma temporada fez uma temporada, pode-se dizer, decepcionante, né? Tanto que o Carlo Ancelotti saiu, né? Acabou vindo treinar a seleção brasileira. O Real Madrid trouxe para o lugar do Ancelotti o Xabi Alonso, que era meio que natural, né? Que o Xabi Alonso ele era meio que o sucessor natural do Ancelotti. O Real Madrid ainda continua sendo, o Real Madrid é o Real Madrid, ele continua sendo o time mais poderoso, o grande Real Madrid, o grande time da Europa, o grande time da Espanha, um time a ser temido, um favorito. A cobrança é sempre forte no Real Madrid. O Xabi Alonso, ele no Mundial de Clubes, ele apresentou o seu cartão de visitas, né, uma nova forma do Real Madrid jogar, mas assim, o time foi cobrado principalmente depois da derrota para o PSG na semifinal. Só que assim, o trabalho está começando. O Real Madrid trouxe para essa temporada o Dejan Huijsen, zagueiro, ótimo zagueiro, um zagueiro até que vai conseguir fazer até jogadas de lançamentos longos, né? Para a equipe do Atlético, para a equipe do Real Madrid. E trouxe também o Alexander Arnold, né? O Alexander Arnold, o inglês, que o Real Madrid já desejava há muito tempo, vem para a lateral do Real Madrid, um jogador que pode fazer até jogar no meio campo, né, do Real Madrid. Vamos ver como o Xabi Alonso pretende usá-lo. E o Real Madrid continua tendo um elenco muito bom, né, com o Tchouaméni, com o Éder Militão, que vai voltar de lesão agora, vai ser muito bom. Você tem o Arda Güler, que virou um jogador de meio campo, o Federico Valverde, você tem o Vinícius Júnior, Mbappé, e tem o Gonçalo Garcia, revelação, né, do time merengue, do Mundial, destaque no último Mundial. Tem o Carreiras, lateral, o jogador aí vai disputar posição ali na lateral. E você tem o Endrick, né? A situação do Endrick. Você tem o Bellingham também, que é bom lembrar, o Jude Bellingham, que começou muito bem no Real Madrid, deu uma caída aí. O Bellingham é um nome forte ali do meio campo merengue. E aí vamos ver a situação do Endrick. Duas situações para ficar de olho, né? A situação do Endrick e a situação do Rodrigo, né? O Rodrigo deve deixar o Real Madrid. Ele tá sendo, assim, até deixado muito no banco, assim, ficado fora de alguns jogos. Tem muito time de olho no Rodrigo, querendo a contratação dele. O Rodrigo deve deixar o Real Madrid. O Endrick quase deixou o Real Madrid, mas a princípio ele vai ficar. Então vamos ver. O Real Madrid, lógico, entra como um dos grandes favoritos à conquista do Campeonato Espanhol. O Barcelona, para fechar, né? O Barcelona, atual campeão da Espanhol, jogou muito na temporada passada sob o comando do Hans Flick. O Barcelona contratou o Juan Garcia, goleiro do Espanhol. Só que aí é o seguinte, né? O Barcelona tem que resolver esse negócio do gol, né? Porque o Ter Stegen e o Chesney parece que vão ficar. E aí você contrata o goleiro do Espanhol. Então, não sei como vai ficar essa situação do gol, né? O time tem seus talentos, né? O Pau Cubarsí, o Gavi, o Pedri, o Fermín, né? Jogadores da base. Tem e aí tem ainda no time jogadores como De Jong, tem Koundé, tem Ronald Araújo, né? Tem o Dani Olmo, né? Contratou o Rashford por empréstimo, uma ótima opção, uma ótima contratação do time merengue.
Vamos ficar de olho nessa temporada para ver como vai ser o desempenho do Rafinha, cara, porque o Rafinha teve uma temporada muito acima da média, uma temporada assim de que surpreendeu a todos. Vamos ver se ele vai manter isso nessa temporada. Tomara que ele mantenha, né? Tomara que ele mantenha nessa temporada o mesmo futebol que ele jogou na temporada passada. E o Lamine Yamal, que talvez seja o candidatíssimo aí a futuro melhor do mundo, né? Muito se discute se ele vai ser melhor do mundo esse ano, né? Não sei se ele vai ser, mas que o Yamal vai ser melhor jogador do mundo e muito em breve vai. E o Barcelona entra para manter o título, para manter o status de campeão espanhol, para brigar diretamente com o seu rival e contratou para isso, contratou boas peças para isso. Talvez a zaga é um setor para o time se preocupar. Tem ali o Cubarsí, que é um fenômeno, mas as outras opções de defesa, o time vai ter que talvez ir ao mercado procurar um zagueiro aí, uma posição, mais um jogador para o meio campo. Passar para vocês aqui os jogos da primeira rodada. O Girona pega o Rayo Vallecano, o Villarreal pega o Oviedo. São os jogos de hoje à tarde, né? Hoje, 2 da tarde, tem Girona e Rayo Vallecano, e Villarreal e Oviedo às 4h30 da tarde. No sábado tem Mallorca e Barcelona, tem Alavés e Levante, Valência e Real Sociedad, Celta de Vigo. O Celta de Vigo e Getafe já é no domingo, meio-dia. Também no domingo, Atlético Bilbao e Sevilha, às 2h30 da tarde. Espanhol de Barcelona e Atlético de Madrid, às 4h30. E na segunda-feira tem Elche e Betis. Elche e Betis às 4 da tarde. E na terça-feira, só na terça-feira, tem a estreia do Real Madrid. Real Madrid e Osasuna, terça-feira às 4 da tarde. Então essa é a primeira rodada do Campeonato Espanhol. E aí as ligas aí voltando. Vamos acompanhar aí como vai ser essa atual temporada de La Liga aqui no DA Esportes. Espero que você tenha gostado aí do guia do Campeonato Espanhol, que você tenha podido aí se informar direito, se conhecer bem aí, te ajudado a conhecer a fundo aí os times que vão disputar a temporada 2025-2026 do Campeonato Espanhol. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.